Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, de Libras. Lembrando que se você participar e a sua participação for de 100%, você vai receber um certificado ao final desse curso. E quem vai emiti-lo não sou eu, e sim a minha universidade, o Centro Universitário Internacional Uninter. E para que você se inscreva nesse curso, basta que você me envie o seu e-mail e também o seu nome completo. E pode fazer isso por meio do meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, ou também do meu e-mail. Então vamos começar a nossa aula. E o tema é o seguinte: o que é a Libras? Ela seria uma língua? Ela seria uma linguagem, um idioma, um dialeto ou simplesmente seria um tipo de mímica? Libras, essa sigla significa Língua Brasileira de Sinais. E conforme nós já aprendemos em aulas passadas, a Lei 10.436 de 2002 vai defini-la como uma língua oficial. Então, a Libras é sim encarada como uma língua. Ela já foi há tempos atrás chamada de linguagem, mas esse termo foi modificado. Agora, nós precisamos nos perguntar o seguinte: ela possui todas as características de uma língua para ser chamada assim? Seria inapropriado dizer que ela é uma forma de linguagem? Ou usar os outros termos que eu citei para defini-la? Vamos analisar primeiramente essa questão da língua. O que define uma língua? Sinal de língua, você vai deixar a sua mão nessa configuração e fazer isso aqui, certo? Tá dando para ver aí? Assim. Uma língua vai ser um conjunto de palavras que obedecerão a regras gramaticais específicas. No caso, seria um sistema linguístico, algo organizado, estruturado, uma convenção que um grupo específico vai fazer uso e vai conseguir se expressar e se entender com muita facilidade, utilizando os signos linguísticos dessa língua, fazendo uso dela, no caso. Exemplos de língua são o nosso próprio português, o inglês, espanhol, francês. Quando a gente fala da língua brasileira de sinais, ela tem também a sua estrutura gramatical própria, ela tem toda uma organização que é única dela. Ela é utilizada também por um grupo específico, ela tem essa característica social e cultural que todas as línguas têm. Então, a língua de sinais pode sim ser chamada de língua, de libras, de língua. Aí a gente se pergunta assim: se é uma língua, não seria também uma forma de linguagem? O sinal de linguagem vai ser nessa configuração de mão aqui, que a gente fez agora há pouco, quando a gente fez língua. Então, é a mesma configuração, só que vão ser as duas mãos. E aí você vai começar aqui e vai fechar aqui na sua testa, certo? Ó, linguagem. A linguagem vai ser todo e qualquer meio que você utiliza para se comunicar com outra pessoa. Considerado uma capacidade, uma faculdade geral e natural de todos os seres humanos de transmitir e trocar informações, ideias, sentimentos, emoções, opiniões. No caso, mensagens, Passar, trocar mensagens. Vai envolver qualquer meio que você utilize para isso. E existem 3 tipos de linguagem, que é a verbal, a não verbal e também a mista. A linguagem verbal, conforme o nome já diz, vai fazer uso de verbos. Não pense nos verbos naquele sentido lá gramatical, que seria aquilo que exprime ação, processo, mas sim verbo no seu sentido geral, amplo, de palavra, vocábulos, discurso. Então, a linguagem verbal vai se utilizar de palavras. Essas palavras podem ser tanto
faladas como também escritas. Um exemplo de linguagem verbal que vai se utilizar de palavras faladas é o que eu estou fazendo agora, conversando com vocês, utilizando das palavras do português, da minha língua, para me comunicar. Temos também alguns exemplos da linguagem verbal com palavras escritas, que seriam, por exemplo, se você alguma vez na sua vida já escreveu uma carta para alguém, é algo que eu já fiz muito. Se você tiver a minha idade, você já vai ter feito, que também é velhinha. Mas quando você escreve ou quando você escreveu há muito tempo atrás uma carta para alguém, isso aí, você estava fazendo nesse momento o uso da linguagem verbal, mais escrita. Também leitura de livros, revistas, jornais, tudo isso é linguagem verbal. A linguagem não verbal já vai acontecer por meio de sinais, de gestos, sons, expressões faciais, corporais também. Quer exemplos? Quando você põe aquela música legal para tocar e começa a dançar. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais aqui. Você está fazendo uso dessa linguagem não verbal, porque você está usando o seu corpo para expressar as suas emoções. Quando a gente para na rua onde tem ali um semáforo, aquela mudança de cores ali está transmitindo para a gente uma ideia, um sinal de que ou a gente deve parar se estiver vermelho ou deve avançar se estiver verde. E assim por diante, tudo aquilo que vai nos transmitir ideias sem usar nenhuma palavra é a linguagem não verbal. Por último, nós vamos ter também a linguagem mista. Vai ser aquela presente em charges, em historinhas, histórias em quadrinhos, aquelas propagandas, outdoors, que não tem imagem e também umas frases, e assim por diante. A língua de sinais é ou não é o meio da gente comunicar, passar ideias? Com certeza! Então, fazer uso da língua de sinais é fazer uso de uma forma de linguagem. Agora, não confundam, tá? Esse sistema linguístico que nós chamamos de língua de sinais é uma língua. A gente não pode chamar de linguagem, não pode trazer essa nomenclatura para esse sistema, tá? Mas a língua de sinais é sim uma forma de linguagem, porque é uma forma da gente estar se comunicando. A pergunta é: que tipo de linguagem a gente faz uso? Por quê? A gente viu que quando a gente usa gestos, a linguagem é não verbal. Mas quando a gente faz uso da língua, de uma língua, a linguagem é verbal. Então, onde é que a gente vai encaixar a língua de sinais aí? O que pode confundir bastante a sua cabeça é você pensar que a fala nas línguas, no caso na linguagem verbal, a utilização de verbos, a verbalização vai acontecer sempre por meio de sons, que a palavra é aquela unidade ali, sonora e tal, da língua. Quando você faz essa associação, você vai excluir a libras, da verbalização, da palavra, da fala. Os sinais não seriam ali palavras como nós temos na língua portuguesa. Mas será que é realmente assim, dessa forma? Não é muito difícil da gente responder essa pergunta. É só você pensar da seguinte maneira. Eu acabei de ver que as línguas são uma forma de linguagem verbal. Logo, a língua de sinais é uma língua. Então, ela é sim uma forma de linguagem verbal, até porque ela faz uso de verbos. Um linguista do passado chamado Ferdinand de Saussure, hoje considerado o pai da linguística moderna, tinha a ideia seguinte sobre o que era uma língua. Língua seria o conjunto de signos linguísticos. E o que seria um signo linguístico? Ele seria formado por significado e significante. O significante seria um elemento tangível, palpável, por assim dizer, aquilo que é evidente aos olhos, aos sentidos,
aquilo que é mais concreto. O significado seria aquele elemento mais oculto, aquela parte mais conceitual do signo, e não material como significante. Seriam as ideias, no caso. Então, eu vou falar um exemplo para você aqui, para que você consiga compreender o que seria o significado significante dentro desse signo linguístico. Quando eu falo a palavra gato para você, quando você ouve essa palavra, quando eu escrevo num papel a palavra gato, quando eu faço um desenho de um gato, quando eu lhe mostro uma imagem de um gato, o que é que você pensa? No que é que você pensa? No caso, você vai imaginar aquele mamífero, aquele felino. O significante seria a palavra gato, o desenho do gato. Na verdade, seriam vários significantes, enquanto o significado seria a sua ideia do que é um gato na sua cabeça. Tá aqui, olha, o meu significado. Essa coisa linda de mamãe. Então, essa união de significado e significante é exatamente o signo linguístico. Em língua de sinais, se eu fizer isso aqui para um surdo, ele vai entender o que? Gato também. Isso aqui vai ser o significante. E o que ele vai entender na mente dele, a associação que ele vai fazer com a ideia de gato na cabeça dele, vai ser o significado. Então, a gente pode dizer com certeza que a língua de sinais é uma forma de linguagem verbal e não a não verbal. Verbal e não a não verbal. A linguagem não verbal, no caso aquela que vai utilizar os gestos, né, que era por isso que eu falei que as pessoas confundem, esses gestos seriam muito assim aleatórios, seriam muito da vontade da pessoa que vai fazê-los. É diferente da Libras, né, não seria algo organizado. E agora a gente passa para o dialeto. O que é dialeto? Sinal de dialeto é esse bem aqui. Você vai deixar sua mão em D e vai girar, tá? Isso aqui é dialeto. O dialeto já vai ser a variedade da língua de um determinado território, uma língua específica. No caso, vão ser as diferentes formas de você usar uma mesma língua. Por exemplo, aqui onde eu moro, aquela fruta que é laranjadazinha, né, que tem um monte de gominho, a gente chama de tangerina. Em outros lugares chamam de bergamota ou então de mexerica. E aí tem o pessoal daqui do norte, que é de onde eu moro, né, que vai usar a expressão, por exemplo, baixa da égua, que vai ser usada tipo assim, quando a pessoa te pergunta, onde é que você mora? E aí você mora em um local muito longe, você vai responder para ela, cara, eu moro lá na Baixa da Égua. O meu chiado também é uma marca linguística do meu dialeto nortista. Eu falo com muito CH ao invés de S. Tipo, eu não falo mais, eu falo mais. E para mim tá super normal e super de boa. É algo daqui, da minha região, é o meu dialeto. A língua de sinais é uma língua viva como qualquer outra, ela é dinâmica, ela vai sofrer também modificações, variações no decorrer do tempo e também a depender da região ali onde ela está sendo utilizada. Por exemplo, assim como na nossa língua, né, o que muda são as palavras, na Libras os sinais vão ser diferentes a depender da região. Por exemplo, alguns, né? Por exemplo, quando eu falo do sinal de pai, pode ser assim também, né? Pai. Aqui onde eu moro, no meu estado, é mais utilizado esses dois sinais. Mas aí para fora, eles utilizam pai dessa forma aqui. A gente tem também o sinal de mãe, né? Que aqui é desta forma, mas aí para fora eles fazem desse jeito aqui.
Vamos ter o sinal de pão, que aqui é essa configuração de mão em A, como se estivesse girando uma chave. E aí para fora nós temos o pão assim. Nós vamos ter o sinal de banco, que aqui é assim, no pescoço. Combina bastante porque lembra desse sinal aqui. E temos aí para fora também esse sinal de banco, que também combina o seu din-din indo embora. E a gente vai ter também um outro sinal, que é quando a gente diz assim para um surdo, tchau, beijo. Aí aqui no norte é dessa forma que se faz o beijo. Aí para fora, como no Ceará, por exemplo, o beijo que eles fazem é dessa forma, tá? Tchau, beijo. Então a língua de sinais contém dialetos sim, como qualquer outra língua, ok? Vamos falar agora de idiomas. Bem, um idioma é a língua própria de um povo. Vai estar muito ligado ali a um estado político. Vai servir para identificar uma nação em comparação com as demais, né? Identificá-la em relação às demais. Por exemplo, se você for um americano e pensar aqui no Brasil, qual é a primeira língua oficial que vem na sua cabeça? O português, não é mesmo? Tá, esse é o idioma do Brasil, dos brasileiros. As pessoas pensam aqui e pensam, brasileiros falam português. Tá, aí por isso você pode pensar que a Libras então não é um idioma. Mas agora pense, se você for um surdo americano e você pensar aqui no Brasil, você vai pensar no quê? Na Libras, não é mesmo? Então, você vai pensar nisso porque lá nos Estados Unidos, onde você mora, você fala a ASL, American Sign Language, língua de sinais americana. Então você sabe que não é a mesma língua que você fala. Então há essa diferenciação, você entende que são povos diferentes. Então, e ela é uma língua oficial, né? Então são idiomas, certo? As línguas de sinais são também idiomas, sim. E por último, sobrou a mímica. Será que a Libras pode ser considerada um tipo de mímica também? Eu já ouvi muita gente falar assim, você faz curso de Libras, você já fez, sabe um pouco de Libras? Nossa, tem que fazer muita mímica, né? Aí eu fico assim, às vezes eu não sei nem o que responder. Mas, gente, a mímica vai consistir em uma comunicação ali, uma transmissão de algum sentimento, de alguma informação, por meio de qualquer elemento que não utilize vocábulos, palavras. Ou seja, você não pode transmitir sons, não pode falar, né, por meio dos seus lábios, e você também não pode falar por meio de sinais que são palavras também. Então, muitas vezes você vê que os mímicos normalmente fingem que estão puxando uma corda, fingem que estão pegando ali numa parede de vidro, que estão subindo, descendo uma escada. Isso tudo é uma encenação, né, de alguma situação isolada. Então, é muito diferente dos sinais da Libras, que, como nós aprendemos, fazem parte de um sistema linguístico, é algo organizado, tem toda uma gramática. Se você for utilizar mímica com surdo, se a Libras fosse mímica, imagina a bagunça que seria, né? Todo mundo fazendo a seu modo, uns sinais, uns gestos, seria muito difícil a comunicação. Então é muito diferente mímica de Libras. Então, por favor, não diga que língua de sinais é mímica, porque não é. Porém, contudo, todavia, a mímica pode ser usada sim não na língua de sinais, mas quando você estiver conversando com uma pessoa surda. Em que situações? Por exemplo, talvez você esqueça o sinal de uma palavra ali. E aí a única saída que você tem é usar a encenação. Você vai encenar aquilo que você acredita que representa ali aquele sinal.
E aí sim o surdo vai lhe ensinar o sinal que é o correto. Certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido o significado dessas expressões e o que a Libras é e não é. Só, não reparem, meu gatinho tá miando. Só um resumo rapidamente do que nós aprendemos hoje, bem sucinto. Língua de sinais é sim língua, Libras é língua, qualquer língua de sinais é língua de verdade, oficial. A língua de sinais é uma forma de manifestarmos a linguagem? Sim, também ela é uma forma de linguagem. Ela é um idioma? É um idioma. Ela é um dialeto? A língua de sinais não é um dialeto, mas ela possui seus dialetos. E, por último, ela é mímica? Não, não é mímica. Chegamos então ao fim da nossa aula. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para lhe responder. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, faça a sua boa ação do dia, me ajude o canal a crescer. Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula.